Olá, queridos telespectadores que nos acompanham hoje em mais um programa Por Dentro da Pós. Um programa que é produzido pelos professores da pós-graduação aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje estamos aqui para falar de um tema muito interessante, inteligência emocional para a área de RH em saúde, e eu estou acompanhada do meu colega professor William Salles, que coordena junto comigo os cursos de pós-graduação da área de saúde, e da professora Oriana Gaio, meus colegas ali da pós-graduação. Boa tarde, professores. Boa tarde, professora Ana Paula. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? E adentrar aí a sua casa, a sua residência, para falar um pouquinho das questões relacionadas aos cursos de pós-graduação da área da saúde aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. Você que está acessando aí agora, está sentando aí na frente da sua TV ou em outras plataformas digitais, acesse os nossos cursos de pós-graduação, uninter.com, selecione pós-graduação, lá tem várias abas, selecione a aba de saúde, tem uma listagem imensa de cursos de pós-graduação da área da saúde e como a gente está aqui hoje falando de RH, também tem a área lá de RH, você pode selecionar e escolher aquele curso que mais vem atender às suas necessidades para se tornar um profissional aí de destaque no mercado de trabalho. Bom, boa tarde a todos, obrigada, deixa eu agradecer aqui o convite, então, com esses dois queridos também aqui da pós-graduação, é um prazer falar desse assunto e com certeza vai ser uma conversa bem gostosa, que você que está em casa, se você é da área da saúde, se você é de outra área, também é válido, o tema de inteligência emocional ele é válido para todas as áreas, então vai ter um papo bem bacana por aqui. Muito bem, então só antes da gente começar, eu vou repassar um pouquinho da formação da professora Oriana, nossa convidada de hoje. Então ela é graduada em Administração pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em Planejamento e Gestão de Negócios pela FAI e mestre em Educação em Novas Tecnologias aqui pelo Centro Universitário Uninter. Seja muito bem-vinda, professora. Professor William, quer começar a fazer alguma pergunta nessa área? Vamos começar e vamos localizar aí o pessoal que está nos assistindo sobre o que é essa temática desse programa, né? Por que essa temática desse programa de hoje? Então, recentemente, né, tanto eu quanto a professora Ana e a professora Oriana, nós participamos de um processo seletivo para docentes e a gente, da área da saúde, né, docentes da área da saúde, a gente sentiu essa necessidade de estar aqui conversando com vocês sobre questões pontuais relacionadas, então, à inteligência emocional, né? Entre os intervalos desse processo seletivo, surgiu essa questão, né, porque a gente conseguiu identificar questões importantes e a gente achou, né, de extrema valia falar e discutir isso de uma maneira um tanto quanto leve, suave, mas para que você em casa venha entender o quão importante é ter esse tipo de inteligência emocional para o profissional de saúde no ambiente de trabalho como um todo. Muito bem. Professora Oriana, então começando a nossa conversa aqui a respeito de inteligência emocional, eu gostaria que você pontuasse um pouquinho qual é a relevância dessas questões, né, de inteligência emocional, particularmente na área de saúde, né, para o cotidiano desses profissionais, na sua atuação no dia a dia. Qual que é a importância, né, de ter essa questão da inteligência emocional no cotidiano? Realmente, a inteligência emocional, se nós formos compreender o que é a inteligência emocional, algo que tem sido muito requisitado em todos os profissionais e, obviamente, os profissionais de saúde lidam com a questão de estresse, se a gente for falar, mas a inteligência emocional é essa capacidade que a pessoa tem de compreender as próprias emoções, lidar com as próprias emoções e também dos outros, né? Então, é uma habilidade socioemocional que a gente diz muito importante, mas muito difícil. Se você for pensar, às vezes a gente às vezes fala assim, olha a inteligência emocional, né? Então, assim, a gente não consegue ter inteligência emocional a todo momento. Então, se a gente for pensar no mundo ideal, seria muito interessante que todo mundo tivesse, né, suas emoções controladas, compreendidas, ter essa consciência. O que é muito difícil, a gente vai trabalhando isso ao longo do tempo, ao longo dos anos, vai ficando mais madura, acho que o tempo também, nós amadurecemos, as experiências nos amadurecem. E para o profissional de saúde, isso é muito importante, se a gente for pensar,
já lá no profissional que está dentro de uma emergência, numa urgência, que ele está lidando com situações de estresse ali no dia a dia, muitas delas, né, tendo que lidar também com os pacientes que estão ali internados, com a família que também está ali. Então, essa inteligência emocional acaba sendo muito requisitada, né? Tem que ser muito aflorada para esse profissional, que ele tem que saber controlar suas emoções para ele também não se deixar abalar com aquela questão e também controlar como é que ele vai lidar com esses parentes, com as pessoas, muitas delas vêm a óbito ou doenças terminais, enfim, há diversas situações. Então, esse profissional da área de saúde ou todos os outros profissionais, a gente precisa tentar lidar um pouco mais com essa questão da inteligência emocional no dia a dia, até porque mesmo não só nessas situações emergenciais, nessas situações de extremo estresse, mas também no dia a dia para minimizar um pouco os conflitos. A gente minimiza ali o conflito do dia a dia, entendendo, se colocando a questão da empatia, vem muito também associada à questão da inteligência emocional. Então, isso tudo, esse lidar é muito difícil, mas o profissional, você que é da saúde, também precisa saber e precisa se colocar muito no lugar do outro. Esse sempre olhar no lugar do outro. A gente não consegue, gente, isso é lindo, maravilhoso quando está escrito num livro, no mundo ideal, no mundo, né, colorido, seria perfeito. A gente não consegue isso o tempo todo. Mas um parar, um momento, você se entender, você entender as suas emoções. E quando ela gera um pico, que você está no estresse, o que você faz para aliviar também? Eu gosto de sair, eu consigo dar uma volta, né, aquele famoso deixa dormir, que a gente fala, ou eu tenho a possibilidade de, eu vou mandar um e-mail, não mando agora, eu respiro, deixo mandar para amanhã, então deixa dormir, segura. Então você se perceber nas suas emoções e aquilo que também te alivia esse estresse no momento. Então, a gente só vai conseguindo entender isso também com o tempo, com o amadurecimento. Mas é algo de você começar a já se perceber. Quando você está numa situação de muito estresse, como é que você lida com essa inteligência emocional? Eu acho que o interessante, professora Oriane e professora Ana, é o profissional como um todo, após passar esse pico de estresse, ele refletir sobre a condução, como ele conduziu a situação no momento e refletir sobre. Acho que isso ele consegue amadurecer e entender, né? Será que eu tive inteligência emocional naquele momento? Será que eu respondi aquele e-mail ou aquela situação XY com inteligência emocional de forma madura, né? Será que eu tomei a atitude mais certa, a atitude mais correta, né, frente a determinada situação? Aqui a gente está pontuando questões profissionais da área da saúde. Então, quando a gente lida com um profissional da área da saúde, é um tanto quanto complexo, porque são profissionais de execução muito técnica, né, professora Ana? Então, as ações são muito técnicas, são muito pontuais, são muito assertivas e você segue muito protocolo. Mas só que a vida não é feita de protocolo. Lidando sempre com seres humanos, né, o tempo inteiro. Né? Que eu acho que esse limiar é uma das coisas mais difíceis. O profissional da saúde que lida lá na linha de frente, como a professora Oriana exemplificou, na questão de uma emergência, num pronto-socorro, numa unidade básica de saúde, está o tempo inteiro lidando com pessoas. E não são pessoas que foram lá comprar uma blusa nova. Né? Não é uma pessoa que foi lá porque ela queria agendar uma festa. É uma pessoa que tem um problema, e muitas vezes urgente, e que ela precisa resolver imediatamente, ou ela quer uma solução o mais rápido possível. É uma pessoa que está com dor, então ela já chega estressada. Então, o profissional de saúde precisa estar bem preparado emocionalmente para lidar com essa situação, porque ele vai lidar com o estresse o tempo inteiro, ou na parte técnica do que ele precisa executar, ou no trato com as pessoas, né? Nem todo mundo tem a mesma formação, nem todo mundo tem o mesmo nível de educação, nem todo mundo tem a mesma inteligência emocional. Então, às vezes, chega lá uma pessoa totalmente descontrolada, né, que vai ser grosseira muitas vezes, e daí como é que faz, né? É um profissional assim que ele é muito difícil a profissão, né, em relação a esse equilíbrio desses dois pontos, né? A questão técnica de que eu tenho que fazer o correto, lidando com a vida, com as pessoas. Eu brinquei, deixa dormir. Eu não
paciente, dorme lá um pouquinho, depois eu volto. Esse ele não tem como fazer. A gente ainda no e-mail a gente consegue fazer isso, mas é um profissional que ele não consegue, ele tem que saber lidar naquele momento e realmente é algo muito difícil. É uma exigência muito difícil. E eu sempre gosto de falar com os alunos que a gente conversa muito sobre essa questão. A gente não deixa os problemas em casa, a gente traz eles com a gente. Ou se eu não dormi porque minha filha acordou de madrugada, ou meu filho está doente. E a gente traz, a gente carrega isso. Claro que naquele momento você tem que tentar deixar isso o mais do lado possível, mas nem sempre a gente consegue, né? Desassociar essa questão do lado pessoal, do lado profissional. E essa pessoa, que nem como a professora Ana falou, chega com dor, ela não aguenta mais aquela dor e nada resolveu, ela quer que alguém resolva o problema dela naquele momento. Então, como é que fica esse profissional, né? Então, ele tem que ter esse lado, uma exigência, assim, que é difícil. Eu sei que é uma questão, assim, se fala, nós também somos humanos, né? Esse profissional também é humano, essa pessoa que está ali trabalhando. Ela também tem as dificuldades, os problemas dela. Mas realmente é exigido dela uma exigência, né? Uma inteligência, na verdade, emocional muito grande. E claro que não só esses profissionais, a gente falou ali do pronto atendimento, enfim, mas e todos os outros profissionais de saúde que, né, nós conversávamos também, o pessoal de estética que vai fazer um procedimento estético ali numa clínica, o profissional, o próprio dentista, né, numa clínica odontológica, chega alguém apavorado, que não gosta de dentista, que não consegue. Gente, aquele negócio na broquinha, no negócio dentro da gente é horroroso. E tem gente que tem pavor com isso, né? E como é que esse profissional também vai lidar? A pessoa ali também com dente, às vezes, gente, o negócio quando dói o dente, dói a cabeça inteira, parece que a gente vai explodir. Mas e como é que esse profissional lida também com a sua emoção e com a emoção do outro, daquele paciente com dor, mas que ele tem pavor de ser atendido, em acalmá-lo, em não, isso respira, e que a consulta, ele teria outro agendado, e que a consulta não vai ser rapidinha, que ele vai ter que... É muito complexo se a gente for pensar nisso. Então, essa parte, a gestão de pessoas, ela existe o tempo todo. As pessoas, a gestão de pessoas está lá para o pessoal de RH. Não, a gestão de pessoas a gente faz o tempo todo. A gente faz dentro da casa da gente, a gente faz dentro do consultório, ali, a dois, num paciente, enfim, num consultório. Então, é algo muito complexo mesmo, assim, é difícil a gente pensar isso no dia a dia, como a gente vai colocar, mas como a professora Ilian falou, pensar como que a gente lidou. Como é que eu lidei? Como é que eu tratei? Como é que a pessoa ficou? Como é que o paciente recebeu isso? E até porque esse profissional que tem esse trato, que tem esse cuidado, com certeza ele vai aspirar confiança e fidelidade desse paciente, né? Pensando numa clínica estética em que algum paciente fez algum procedimento estético, colocou alguma coisa no rosto e não gostou e ficou extremamente descompensado, enfim, como é que a pessoa lida? E de repente você ganha essa pessoa nisso, como você trata, né, essa pessoa no dia a dia, como você trata essa pessoa nesse momento, né, que ela não gostou desse serviço que você ofertou. Então, isso tudo está relacionado a esse profissional, né, que ele tem que pensar não só a parte técnica, ela é muito importante, mas o trato, como eu lido com as outras pessoas, isso sim é muito importante também. Todo isso que a gente está falando aqui, pessoal, vem muito de encontro com o que a gente já conhece enquanto profissional de saúde, que são as políticas de humanização em saúde, não é mesmo, professora Ana? Então, só que as políticas de humanização em saúde, elas lidam com como lidar com esse paciente de uma forma mais humana, como cuidar de uma forma mais humana, como prestar a assistência, né, de uma forma integral, mais humana, que venha de acordo com o preconizado pelo SUS, só que a inteligência emocional vai perpassar por tudo isso, né? Perpassa por essas questões relacionadas à humanização e ao trabalho intrínseco do indivíduo. Professora Ariana, me tira uma dúvida, você enquanto RH, né? Então, vamos pensar numa situação assim, o profissional descompensou no ambiente de trabalho, né, teve aquele pico de estresse, respondeu um colega de forma truncada, ou até mesmo mandou um e-mail de forma truncada. Você, enquanto RH, como que vocês analisam isso, né? Que ótica que vocês utilizam para fazer a análise disso? Primeiro tudo vai ter que entender como é que foi a situação. A gente precisa entender, porque muito provavelmente não está na situação, então se são entre dois colaboradores, como é que aconteceu esse conflito ali, às vezes foi por e-mail, enfim. Mas primeiro entender como é que foi, chamar as partes, conversar, isso tudo tem que ter um gerenciamento desse lado, das duas partes, né? Então, por exemplo, o e-mail aceita tudo.
Às vezes você escreve ali, só a forma de você escrever, você fala, não é comum. Quando a gente está escrevendo um e-mail, a pessoa fala assim, olha, dá uma olhadinha aqui para ver se eu não estou sendo muito grosseiro, ríspido, né? Grosseiro, o famoso caixa alta. Então tem algumas coisas para você minimizar qualquer tipo de problema nessa leitura também, para você evitar os conflitos. Mas, obviamente, a gente teria que entender o contexto todo, como é que aconteceu, né? Em chamar as partes, isso tudo é um processo demorado, a gente não consegue fazer isso também, né, num dia para noite, enfim, mas chamar as partes, entender essa questão dos dois e, claro, entender o conflito, por que ele se deu. Às vezes, só uma forma de falar ou realmente precisar de uma retratativa de algum dos lados, olha, realmente aqui você se excedeu nesse momento. E isso tudo faz parte também desse autoconhecimento que você falou sobre entender, né, em relação ao que se passou e refletir. Isso tudo também o RH faz parte desse processo. Em conversar com essa pessoa e falar, olha, nesse momento você não soube lidar com isso e trazer essa tratativa também, esse feedback que a gente fala, já junto com essa pessoa. O gestor também pode ser envolvido, né? Trazer o gestor e conversar, se forem gestores da mesma área, se gestores de diferentes áreas. Então, a gente tem vários contextos de como trabalhar, mas realmente tentar minimizar que isso se gere alguma outra coisa, né? Que vá além ou traga um problema muito maior, né, na tratativa entre esses dois colaboradores, mas muito provavelmente teria que envolver mais pessoas se fosse necessário, dependendo do tipo de conflito a ser gerado, né? Sabe que na sua fala você soltou uma pitadinha ali que foi bem bacana, que você disse assim, isso não vai acontecer da noite para o dia. Né? E isso vem muito de encontro com a sociedade que a gente vive hoje, que é tudo muito imediatista. Né? Então, essas questões relacionadas à inteligência emocional, a conflito no ambiente de trabalho, conflito em si, né, nas organizações e instituições de saúde, as pessoas querem que isso seja resolvido muito rápido, de forma muito rápida. E isso a gente não consegue fazer. Né? Não é só dar um enter, não é só dar um clique. A professora Oriana e a professora Ana, que estão comigo direto, às vezes a gente vai escrever qualquer coisa, vai mandar um e-mail e essa fala do deixa dormir é comigo, né? Eu que falo isso. Falo, gente, não manda agora, deixa dormir amanhã, deixa esse e-mail dormir, amanhã a gente responde, né? Mais calmo, mais tranquilo, com a cabeça mais arejada. E isso ajuda muito, né? Ajuda muito você rever a situação, você olhar sobre outras óticas, sobre outras, né, vertentes, entender melhor como conduzir o processo, né? Então, acho que essa é uma das questões fundamentais. Sorana, perguntas? Na verdade, pessoal, a gente está quase se encaminhando para o finalzinho desse bloco, né? Então, eu queria só complementar isso que a gente estava conversando aqui, justamente pegando esse gancho do que o professor William falou a respeito do, deixa dormir e tal. Tem até um ditado que diz, né, nada melhor do que um dia depois do outro com uma noite no meio. Né? Então, você descansar, você refletir, parar para refletir. Eu acho que mais do que imediatista, a nossa sociedade hoje em dia está muito reativa. As pessoas não se preocupam em responder, mas sim em reagir a muitas coisas, aos estímulos que chegam para nós, a qualquer tipo de conversa, principalmente qualquer tipo de crítica, né? Então, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dessa questão, mas focada principalmente em quem lidera, em quem está fazendo gestão, na questão de treinamentos, né? Porque justamente não vai ser de um dia para o outro que você vai mudar uma situação como essa, porque o que nós tentamos fazer todo dia, se a gente for parar para pensar, é algo muito complexo. Na nossa realidade ali na pós, principalmente a gente que trabalha com EAD, nós trabalhamos muito essa comunicação que a gente consegue. Levanta, toma um café, dá uma volta e responde. E a maioria das profissões não tem isso, eles estão ali de bate-pronto. Então as pessoas têm que ser não só incentivadas, mas ensinadas, treinadas para não reagir. Né, não serem reativas a determinadas situações. E com isso, acho que a gente consegue evoluir bem nesse sentido, né? Mas as pessoas precisam, é fato, né? Porque nós estamos todo dia tentando juntar no mesmo ambiente para executar funções semelhantes ou para conviver entre si pessoas muito diferentes.
que vêm de realidades diferentes, que foram educados em lares diferentes. Então, cada um tem uma visão de mundo, tem um tipo de experiência e isso dificulta, né, que esses laços se estabeleçam sem nenhum conflito. Então, pessoal, você que deve estar gostando aí da nossa conversa, né, desse nosso bate-papo a respeito de inteligência emocional, segura aí um pouquinho, no próximo bloco a gente volta a conversar um pouquinho mais. No ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13, 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão, ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5, Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem, Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. é muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura. Bem-vindos de volta ao nosso segundo bloco do programa Por Dentro da Pós. Hoje estamos falando sobre inteligência emocional e RH aplicados à área de saúde, aos profissionais de saúde. Para quem não estava aqui no primeiro bloco, estou aqui acompanhada pelo professor William Salles, que também é coordenador de cursos da pós-graduação em saúde, e a professora Oriana Gaio, da área de RH e coaching. Professor William, tem mais alguma pergunta para a nossa convidada? Pessoal, você que está... Pergunta não, mas só para divulgar, você que está chegando aí agora, né? Entre lá no nosso site, uninter.com, selecione pós-graduação, vai lá na abinha saúde e lá você vai ter uma lista enorme de cursos de pós-graduação da área da saúde, que eu tenho certeza que vai atender a sua necessidade e vai dar aquele upgrade aí no seu
currículo, né? E se você não é da área da saúde, você pode indicar para algum familiar, amigo seu, para consultar lá no nosso site. E aproveitando, né, que a gente está aqui com a professora Oriana, que é coordenadora da área de RH, também clique na abinha lá de RH, você vai ver que tem bastante cursos de pós-graduação relacionado a essa área, né, e a área correlatas, que você também pode estar fazendo aí uma pós-graduação e se especializando para o mercado de trabalho. Então a gente está hoje falando sobre inteligência emocional na área da saúde. Então é muito importante que você, profissional da área da saúde, quando for, né, participar de um processo seletivo numa instituição, num hospital, numa clínica, enfim, independente, né, consiga gerenciar essa sua inteligência emocional para que na hora, né, professora Eliana, não venha dar tudo errado, né? Essa questão entrando um pouquinho falando nesse processo de recrutamento, com certeza vocês todos são muito bons tecnicamente naquilo que fazem. Isso a gente percebe nos processos, nós participamos em processos recentes em relação à contratação de profissionais da área de saúde, mas a gente precisa cuidar um pouco dessa questão, porque por ser muito bom na parte técnica, falar, eu tenho certificado disso, formação nisso, experiência naquilo. E a gente esquece um pouco no processo seletivo em olhar essas questões socioemocionais, em habilidades socioemocionais. Que isso... Podemos fazer cursos de inteligência artificial, inteligência emocional, eu já estou mudando da área aqui. Inteligência emocional, posso participar de workshops, treinamentos. Muito bem, isso tudo você pode ser certificado. Mas isso, ninguém vai perguntar, você tem inteligência emocional? E você vai falar, sim, tenho. Ninguém vai te perguntar isso no momento de processo seletivo. As pessoas vão te pôr em situações, né, que você saiba lidar com algumas questões, ou vão te perguntar se você já passou por algum momento, o que você fez, como você reagiu. E tudo isso do lado de cá, na parte de recrutamento, a gente percebe como a pessoa, né, lidou com situações em que ela precisava de inteligência emocional. Justamente, se você for ser contratado, por exemplo, no hospital, como é que você lidaria com situações do dia a dia no hospital? E você vai falar assim, professora, mas eu treinei, tá tudo certo aqui, ó. Eu olhei na internet, eu já sei como é que vocês perguntam, e eu treinei e eu menti. E eu posso te garantir que o profissional que está ali recrutando, selecionando, ou até os mesmos profissionais, o corpo técnico, ele vai saber te pegar em algum momento. Então, mentir nesse momento, nesses processos, é uma grande furada, e aí a gente já entra numa questão também de nunca mentir em processo seletivo, tanto por a formação ou aquilo se você fez ou não fez. Então, tragam situações realmente de que vocês já passaram, que isso tudo vai ser avaliado pelo um corpo, né, técnico, mas também para quem já é ali do RH, que já vai saber pontuando, entendendo o que essa pessoa teve de experiência ou não. E isso é muito importante vocês pensarem e levarem isso para o processo seletivo, porque deixa a desejar. Então, às vezes, a gente tem um profissional tão bom tecnicamente, e isso aconteceu recentemente, nós três nos olhamos, falamos, né, olhamos um para o outro assim, olha, uma pessoa maravilhosa, tem uma... tecnicamente muito, muito, muito boa, realmente, formação, de tudo que a gente precisava. Mas chega no momento em se mostrar para a empresa, em conversar, em falar, o se portar, como trazer suas experiências e conversar no dia a dia ali e fazer a entrevista, e a pessoa deixa muito a desejar. Então, a gente acaba não contratando, a gente acaba deixando de lado, né? Então, mas então você não está levando em conta só a questão técnica, não, porque a gente tem também outras pessoas que têm essa questão técnica muito boa, muito aflorada, então você deixa, e às vezes alguma questão técnica você ensina, né? Você fala para a pessoa ali, mas isso aqui eu posso ensinar. Imagina, isso aqui a gente faz um curso, faz um treinamento, ou senta, enfim, determinar o que for aquela atividade. Tem coisas técnicas que você pode muito bem ensinar, né? Várias delas, na verdade, todas elas. Mas essa questão socioemocional, a questão das habilidades socioemocionais, que aqui do lado de RH o pessoal gosta muito de falar de soft skills, vocês escutam por aí. Eu não gosto muito do termo inglesado, mas e as habilidades técnicas seriam os hard skills, mas falando do bom português, essa questão que a gente tem falado da inteligência emocional, sobre empatia e tudo, isso muitas vezes vai impactar no dia a dia com as pessoas, no lidar com pessoas, com as equipes. Se você está trabalhando, são multi-pessoas dentro de um hospital que você
diversos cargos, de diversas áreas, diversas especializações, formações. E como é que você trabalha isso todos os dias, né? Então, trabalhar em equipe, trabalhar entre pessoas, isso é muito importante. Então, ter esse lado, entender também que isso é importante no processo seletivo, não vão despreparados, né? Vão com postura, né? Se portar, às vezes o processo seletivo, ele hoje é online, totalmente online. Então, eu vou de qualquer jeito, eu sento de qualquer jeito, parada. Não sei, eu acho... Gente, você precisa ter uma postura, a pessoa tá te olhando daqui pra baixo, tudo bem, você pode estar de bermuda, de chinelo, o que você quiser. Mas aquilo que você tá aqui pra cima é o teu porte, é aquilo que vai te dizer do dia a dia, de como você também tá enfrentando e entendendo esse trabalho que está sendo proposto a você. Então, ter uma postura, ter como falar, o entendimento e o conversar ali, isso tudo faz todo um grande diferencial também nessa parte de recrutamento e seleção, que é um toque aqui que a gente também queria dar para vocês, que eu acho que é algo muito importante de se falar, né? Não só falar, claro que a inteligência emocional vai ser requisitada, porque ela vai ser requisitada, vai ser um requisito também dentro do dia a dia, como o professor William e a professora Ana Paula falaram, mas não só isso, né? Eu acho que entender o que é empresa, que você tá... eu vou fazer uma entrevista para um hospital, para uma clínica, enfim, abre o site, dá uma olhada, veja o que eles falam, missão, visão, valores. O mais simples deles tem alguma coisinha montada, um Instagram, alguma coisa, mas não vá cru para a entrevista, não vá sem saber o que é, sem o que você... mas eu tô a fim de entender, eu quero aprender. Não é assim. Então, isso tudo vai ser avaliado também nesse processo, nesse momento de recrutamento e seleção. E fazendo um recorte na fala da professora Ana, que a professora Adriana também pontuou, é justamente isso. São pessoas muito diferentes, convivendo por um longo período de tempo, são 8 horas de um dia, são 8 horas. Né, juntas e às vezes num espaço muito confinado. E se você não tiver essa habilidade socioemocional, essa habilidade de lidar, o traquejo de lidar no dia a dia, vai dar ruim. E até um trabalho mesmo do Recursos Humanos, assim, se vocês tiverem oportunidade, se vocês conhecerem outras pessoas também que trabalham em Recursos Humanos, é muito legal. A pessoa também, quando ela tem esse perfil e fala assim, essa pessoa vai ser selecionada, ela faz uma análise, tem todos os testes, personalidade, tudo dentro do processo seletivo, e ela também tem a característica daquela equipe. Então, assim, por exemplo, a gente trabalha numa equipe aqui, então a pessoa a ser contratada também, esse profissional de RH tem um cuidado de olhar se essa pessoa também vai se integrar pela cultura daquela equipe, porque a empresa ela tem uma cultura daquela empresa, como as equipes elas funcionam, de repente ela olha e fala, mas essa pessoa, nossa, ela tem tudo, mas ela não vai dar certo com esse pessoal aqui. Essa pessoa da RH, que ela tem muita experiência e ela tem esse olhar também e esse cuidado, se eu colocar uma pessoa totalmente, assim, vai descompassar o pessoal que trabalha ali, não vai dar certo, não vai ornar. Então, muita gente trabalha também com recrutamento interno, depois as pessoas podem ser realocadas, mas há um olhar também do RH, um cuidado também em quando colocar essa pessoa dentro de um outro daquela equipe para ver se isso tudo não vai dar um desequilíbrio. Então, vejam, um processo de recrutamento e seleção, ele é um processo muito sério e é muito difícil para quem está recrutando também, está selecionando, né? Você lida com as pessoas estão ali naquele anseio de querer aquela vaga, às vezes é uma oportunidade, está desempregado. Então, você que está ali se candidatando e se prestando a estar ali, tome um cuidado, traga essa postura, traga esse querer e um cuidado a mais também e mostrar isso para a pessoa que está lá. Porque para ela, acreditem, um cargo assim é uma responsabilidade muito grande de lidar com essa pessoa, de lidar com sonhos e também depois com a frustração de não acontecer, né? Essa pessoa às vezes tem família, está ali, está um tempo, a gente sabe que a gente lida com isso, né? Com todo esse aspecto. Então, se você está ali, se você for com esse olhar, eu acho que são uns toques bem interessantes para vocês. Importantíssimos, né? Essa questão que a professora Oriana pontuou, inclusive, de ter essa preocupação, ter esse olhar de eu vou colocar essa pessoa dentro de uma equipe X. Aquele grupo também está ansioso, porque eles muitas vezes perderam alguém, né, que não faz mais parte daquele grupo e vai entrar uma pessoa nova. E todo ser humano, é normal do ser humano para tudo na vida, o ser humano ele tem medo do desconhecido, do que ele não conhece. Então, num primeiro momento, você já vai ter um distanciamento. Então, a facilidade daquele novo membro conseguir se inserir,
conseguir formar laços com aquelas pessoas que já estão na equipe, o traquejo de conversa, de conseguir trabalhar junto, tudo isso tem que ser levado em consideração. E assim, pode ser que eu esteja errada, porque eu não sou diretamente da área, mas eu tenho percebido muito das empresas essa questão de valorizar, quase que até valorizar mais a questão do valor emocional, do valor pessoal desse novo funcionário, até do que as habilidades técnicas. Porque foi aquilo que a Oriana falou, né? A habilidade técnica você até treina. E a habilidade emocional, ela é mais difícil de conseguir. Então, naturalmente, num processo seletivo, eu acredito que aquele profissional que é mais preparado, digamos assim, emocionalmente para lidar com os outros, que consegue conter suas emoções de uma maneira melhor, que se conhece melhor, tem uma postura melhor, ele está em vantagem em relação aos outros, né? A gente tem uma máxima que a gente fala assim, professora Ana Paula, que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, muitas vezes, e são demitidas pelas suas habilidades socioemocionais. Então, se você fica muito preocupado nas suas formações, tecnicamente, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e esquece esse lado que você bem colocou agora, muito provavelmente não vai dar certo, né? Se você não se preocupa com os outros, se você acha que você trabalha sozinho, você está num grupo de 20 pessoas e é sempre você não se preocupa com os outros, a tua atividade não impacta no outro, você não tem interesse em ajudar, em auxiliar, em trabalhar colaborativamente, muito provavelmente essa pessoa ela vai se destoar dos demais. Então, aqui na nossa área, a gente tem a questão de desenvolver equipes de alto desempenho e aí tem uma série de questões que como gerenciar todas essas equipes e chegar em alto desempenho, mas quando todas elas têm, não só tecnicamente, mas são bem desenvolvidas socioemocionalmente. Então, levem para vocês isso, se vocês se preocuparem só muito tecnicamente, muito provavelmente essa questão socioemocional, essas habilidades socioemocionais, elas vão ser um grande peso na vida de vocês ou até então, né, serem desligados de uma empresa, ou, né, por questões de relacionamento mesmo, que é algo que tem sido muito valorizado nas empresas. A questão técnica a gente aprende, a gente dá um jeito, a gente, né, no dia a dia faz curso, a gente treina, identifica que a equipe precisa do treinamento, a gente identifica, faz. Então, claro, a gente sabe que tem empresa vai falar assim, mas na minha empresa a gente não tem. Mas tem empresas também, né, gente? Então, assim, tem como fazer, tem como aprender. Mas essa questão socioemocional, a questão da inteligência emocional também, ela é algo que vocês, se puderem ter saído daqui com alguma coisa, procurem saber mais, leitura, se desenvolver, curso. A gente tem tanta coisa por aí. Claro que dentro dos cursos, o professor William falou da área de recursos humanos, também coordenadora dos cursos da área de liderança e coaching. Só para falar para vocês, assim, que não só pessoas de RH procuram, né? Eu e o professor William temos um curso em comum também, que muitos profissionais da área de saúde procuram cursos da área de gestão, de liderança, porque não tem isso, né? Não sabem. Eu tenho uma profissional da área de saúde dentro da minha casa que também começou a assumir cargos de gestão, que precisou se especializar nisso. Então, esses cursos da área de recursos humanos e de liderança também são para profissionais da área de saúde que querem também entender mais de gestão. Nós temos até uma disciplina dentro dos cursos, vocês podem procurar por aí, que é a inteligência emocional. E pensando justamente nisso, professora Oriana, já que você puxou esse gancho que já era o que eu ia puxar para perguntar, que a gente falou muito do profissional, o profissional que está na linha de frente, o profissional de saúde, mas também tem um outro tipo de profissional que precisa ir muito, né, de inteligência emocional, justamente porque vai lidar com uma equipe inteira, com uma grande quantidade de pessoas, que é o líder ou o gestor, né? E como que a gente consegue trabalhar isso com esses líderes ou gestores, essa questão da inteligência emocional? Esse gestor também, muito provavelmente, o ideal, óbvio, ele teria que ser uma pessoa que já tenha a sua certa experiência, a sua carga ali de experiência e conhecimento, né? Ou ali já dentro da empresa, pessoas que vão crescendo na empresa ou são contratadas de fora, enfim.
Mas esses gestores também são pessoas que a gente espera-se, né, que tenham já um nível de inteligência emocional muito maior. A gente sabe que nem sempre é verdade, sabemos que nem sempre é verdade, né? A gente sabe por aí, né? Vivemos no mundo real, né? Vivemos no mundo real. Aqui a gente ninguém vive, né? O livro é lindo, gente, vale tudo. No livro é maravilhoso, mas claro que a gente usa, né? Esses livros são importantes para uma referência. Mas esses gestores, eles têm que ter muito mais a sua habilidade socioemocional, essa questão de inteligência emocional desenvolvida, para então trazer também como um recurso e uma ferramenta para os demais, para os liderados. Então, se provavelmente o líder não tem uma inteligência emocional, não espera-se que os liderados tenham inteligência emocional, porque isso vem em efeito cascata mesmo. É uma coisa que rebate, né? Você já logo percebe em áreas e setores quando o líder ele destoa, né, de toda a empresa, que ele não tem essa inteligência emocional bem desenvolvida e que pode ser desenvolvida também. Né? Uma pessoa que pode ser capacitada, não só pensar em treinamento, em treinamentos, workshops e o que for, mas para o pessoal da liderança também. Não é raro, é até muito comum a gente ver a alta liderança participando de treinamentos e workshops, assim, até frequentemente nas grandes empresas. Porque essas pessoas têm que ter, são elas que levam muito, né, as decisões, as questões estratégicas. Então, mesmo que for no hospital, qualquer que seja o estilo ou o tipo de empresa, mas não é muito comum nas grandes empresas a gente perceber que as pessoas em alto escalão, de alta direção, passam por treinamentos constantes de gerenciamento de pessoas, de se colocar no lugar do outro, e de workshops, e que são contratados até consultorias e recursos humanos externos para trazer esse treinamento para esse profissional. Então, pensar também no treinamento contínuo com profissionais de liderança, isso é bem importante. Muito bem. E, pessoal, passa muito rápido, né? Quando a conversa é boa, né? Quando o papo é bom, quando a gente vê, já foi, né? O nosso tempo. Estamos encerrando mais um Por Dentro da Pós no dia de hoje. Eu queria agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui conosco no dia de hoje, falando um pouquinho, né? Aprendendo um pouquinho sobre inteligência emocional aplicada aqui para a área de RH em saúde. Não deixem, né, como o professor William ressaltou algumas vezes aqui ao longo do nosso programa, não deixem de acessar lá o nosso site, uninter.com, na aba de pós-graduação e ir lá dar uma verificada nos cursos que nós temos. Temos diversas áreas, entre elas a área de saúde, a área de RH e liderança e coaching, representada aqui pela professora Oriana, que tão gentilmente se dispôs a estar aqui hoje para conversar conosco. Quero agradecer aos meus colegas por terem estado aqui, me fazendo companhia no programa de hoje, e nos vemos então num próximo Por Dentro da Pós.